Bom dia, gente. Eu sou o Matheus Ribeiro. Eu faço parte do PIBID da Física da UFMG, junto com o professor Rafael e toda a equipe, né? E eu tô aqui agora para dar uma aula sobre ondas para vocês. Vou apresentar o conceito de ondas, diferenciar os tipos de ondas, falar sobre os efeitos que acontecem na onda e o cálculo, que é o que normalmente a gente usa para resolver o exercício, né? Normalmente o que o exercício pede. Bom, então vamos lá. Vamos ver primeiro o que é uma onda, né? Uma onda é uma perturbação que se propaga no meio. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, né, pegando o nosso meio, sendo uma corda que nem está na imagem, quando você pega e faz um pulso na corda, você está perturbando no meio e gerando essa onda. Você gera uma onda na corda. Por exemplo, se você pegar uma piscina, você pegar água, né? Se você jogar um objeto na piscina, vai gerar ondas na água, porque você está perturbando o meio. Se o ar também é um meio sólido, líquido, gás, tudo isso são meios que se você perturbar, você vai gerar ondas. Que nem, né, no som, por exemplo, é porque a gente está fazendo vibrar o ar e isso é o som. O som nada mais é que ondas que navegam pelo ar. E uma característica importante de ondas é que a onda não transporta matéria, só energia. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que se você tiver uma bolinha aqui, por exemplo, quando a onda que você gerou na corda passar, a onda não vai carregar essa bolinha aqui, vai vir para cá, que vai vir para cá, que vai vir para cá, né, até chegar no final. Não, a bolinha vai continuar no mesmo lugar, a única diferença é que ela vai subir e descer, né, quando a onda passar. Mas ela vai continuar no mesmo lugar que ela estava antes. Então, quando, por exemplo, né, um exemplo mais prático, quando você tem uma bola que caiu na piscina, que eu acho que muita gente já passou por isso, se você fizer ondas na piscina, você ficar balançando assim a piscina e gerando ondas, ela não vai carregar a bola não vai nem para um lado nem para o outro, ela vai permanecer no mesmo lugar, só vai ficar levantando e abaixando. Claro, se você jogar água na bola, aí sim você vai empurrar ela com a água. Mas a onda não carrega matéria, ela só carrega energia. Isso é importante saber. E as ondas são divididas em duas categorias. Tem as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. E tem uma diferença entre essas duas categorias. É que a onda mecânica precisa de um meio para se propagar e a onda eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar. Bom, mas se eu disse que um meio pode ser sólido, gás ou líquido, o que não é um meio, né? Onde a onda eletromagnética se propaga, que a onda mecânica não consegue se propagar. As ondas eletromagnéticas são basicamente as ondas que também se propagam no vácuo. Então, você está lá no espaço, né? Você consegue gerar ondas eletromagnéticas, elas passam pelo vácuo, chegam na Terra, saem da Terra, etc. Elas conseguem se propagar no vácuo. As ondas mecânicas não. Ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Essa é basicamente a diferença entre ondas mecânicas e eletromagnéticas. E uns exemplos para isso, né? A gente tem exemplos de onda mecânica como ondas marítimas, que se propagam no meio, que é no mar, na água. Ondas sísmicas se propagam na terra. E ondas sonoras que se propagam no ar ou nos objetos também. Mas normalmente, ondas sonoras se propagam no ar. Então, quer dizer que ondas sonoras aqui é importante você ter em mente que elas não se propagam no vácuo. Então, quando você vê aquele filme de espaço, né, tipo Star Wars ou coisa assim, se tem uma explosão no espaço e você ouve aquele sonzão de explosão, aquilo está fisicamente errado. Claro que dentro do filme ali, né, tudo vale. Mas fisicamente não tem som no vácuo. Entendeu? E ondas eletromagnéticas, alguns exemplos, o rádio, a televisão e a luz visível. Luz visível, você pode pensar, né? Chega a luz do sol, então ela passa pelo vácuo, chega na Terra, tranquilo. Televisão e rádio, você tem os satélites para mandar sinal e coisa do tipo. Então, realmente, né? Faz sentido. Elas têm que se propagar pelo vácuo, senão elas não iam conseguir sair da Terra, chegar na Terra e coisa do tipo. E aqui temos os efeitos, né? Os efeitos que acontecem numa onda. Quando você tem
quando uma onda ela bate num lugar e volta, você chama isso de reflexão da onda. E quando uma onda muda de meio material, você chama isso de refração. Vou colocar as imagens aqui que dá para explicar melhor. Aqui, por exemplo, né? Você tem uma lanterna que está emitindo ondas de luz para cá, que bate aqui na superfície e volta. Não precisa voltar para o ponto de origem, né? Eu coloquei esse bate e volta, não é o melhor jeito de explicar, mas é só para entender que não precisa voltar para o ponto de origem, mas ela bate e vai para uma outra direção. Ela bate numa superfície e vai para uma outra direção. Isso é a reflexão. Espelho, né? Coisa do tipo. Acho que espelho é o principal exemplo que você pode fazer isso. Pode refletir ali a luz tranquilamente. E aqui a refração. Nesse exemplo aqui, né, a gente tem 2 canudos dentro do copo, só que esses canudos eles estão retos, né? Na realidade eles estão assim, estão retinhos. Não ficou muito bom o traço, mas eles estão retinhos. E por que a gente vê essa imagem distorcida? Porque a luz, ela no ar se propaga numa velocidade e na água ela se propaga em outra velocidade. Então a imagem chega diferente para os nossos olhos. E aí a gente vê essa distorção do canudo, como se ele tivesse uma parte aqui e na água ele tivesse cortado assim. Mas não, ele não está cortado, é um canudo inteiro. E a gente vê diferente assim. E coisa como você vê um peixe ou uma pedra num rio, coisa assim, vai ser muito... Por exemplo, um peixe, né? Você vê um peixe num rio, se você quiser pegar ele com a mão, vai ser muito difícil você pegar. Porque você está olhando para ele e o lugar que está chegando, né? A luz que está chegando no seu olho, sofreu essa refração. Então, o peixe não está exatamente no lugar que você está vendo. Ele está deslocado um pouco para um lado ou para o outro. E isso é o exemplo mais fácil de se observar, né? Você pode chegar em casa, pegar, colocar um canudo num copo, você vai observar exatamente isso. E a gente também tem um efeito de inversão de fase na reflexão. Que, quando você tem o exemplo mais clássico, né? Você tem uma corda e você tem aqui um ponto fixo. Esse formatinho aqui é porque o ponto é fixo. E aqui o ponto é móvel, tá? Você tem uma corda e você tem um ponto fixo. Você balança aqui, né? Fazendo uma onda, que nem lá no primeiro slide. E a onda chega no final, chega na parede ali. Quando ela bate na parede, que é um ponto fixo, o que acontece? A onda vai indo, bate na parede e sofre inversão de fase. Que aqui, ela foi indo para cima assim, né? Que nem tá aqui. E voltou para baixo. Então ela sofreu uma inversão de fase. Isso ocorre porque ela bateu num ponto fixo. Quando ela bate num ponto móvel, que é esse aqui, o que acontece? Ela vai indo, chegou no ponto móvel aqui, ela desloca o ponto móvel para cima e para baixo, e a onda volta na mesma fase. Ela foi em cima, voltou em cima. Se tivesse ido embaixo, voltava embaixo. Por que isso acontece? Porque quando ela chega no ponto móvel, ela faz com que o ponto móvel se mova como se fosse sua mão gerando a onda de novo. Né? O ponto móvel tem o mesmo movimento da onda, o mesmo movimento que a sua mão fez para gerar a onda. Então é como se ele gerasse a onda de volta. A onda chega aqui, levanta o ponto móvel levanta, abaixa, gera outra onda, gera assim, né? Sofreu reflexão, a onda sofreu reflexão, né? E voltou na mesma fase. Então, ponto fixo gera inversão de fase, ponto móvel não gera inversão de fase. E aqui a gente vai estudar algumas características da onda. A onda tem 3 coisas principais, né? O comprimento da onda, que a onda, o que ela é? Ela nada mais é do que um ciclo, né? Que, como a gente pode ver, o ciclo começa aqui, aí sobe, desce e repete o ciclo aqui. Sobe de novo, desce e vai indo assim. E aí o comprimento de onda é o comprimento de um ciclo. Então, você pega 2 pontos iguais, por exemplo aqui, né, na imagem, ele pegou esse ponto de cima, com esse ponto de cima, mede a distância de um até o outro, e esse é o comprimento da onda, né, que aí depois começa a repetir o ciclo. Então, aqui, normalmente, né, você pega o quê? O início do ciclo, que é aqui, e mede até o final do ciclo, que é aqui. Que o final do ciclo é quando começa a repetir. Ou seja, foi para cima, foi para baixo, começou de novo, foi para cima, foi para baixo.
Então aqui começou a repetir, você mede, aqui também seria a mesma medida. Aqui também seria essa letrinha que chama de lambda. Comprimento de onda representado por essa letra que chamam de lambda. Então esse comprimento é igual a esse comprimento, que seria igual a você pegar as duas partes de baixo e medir. O único cuidado que você tem que ter é que quando você vai medir essa do meio aqui, você tem que pensar, bom, você não pode ter o pensamento de, bom, quando chegar na mesma altura eu paro de medir. Porque, por exemplo, aqui em cima, ó, percebe que o ponto está aqui elevado. Aí, você pensa assim, quando chegar na mesma altura, eu paro de medir porque completou um ciclo. Aí realmente funciona, né? Porque você desce aqui, subiu, chegou na mesma altura, parou de medir, completou o ciclo. Só que aqui não. Por quê? Porque aqui, quando bate meio ciclo, tá aqui de novo. Tá na mesma altura. E aqui não seria um lambda. Aqui não representa o comprimento de onda, porque não completou o ciclo ainda. Comprimento de onda é o comprimento de um ciclo. Então você tem que tomar cuidado, que tem que fechar o ciclo, que é quando começa a repetir. Então você mede dali ali, ou dos dois topos, das duas depressões, coisa assim. Tudo vai dar o mesmo comprimento de onda, todos têm a mesma medida. A gente tem também a amplitude, que é basicamente a altura da onda. E aí a amplitude você pode medir aqui pela depressão, né? Que é do ponto central até o ponto mais baixo, ou você pode medir do ponto central até o ponto mais alto. Isso também vai representar a amplitude. Tá? Então pode medir das duas formas, vai dar o mesmo valor, mesma coisa. E a gente tem também as cristas e os vales. Porque esse ponto alto aqui a gente chama de crista. Todos os pontos altos, né? Aqui, essa parte alta. A gente chama de crista. E a parte baixa a gente chama de vale. Só para ter um nome mesmo. Então, parte alta é a crista, parte baixa é o vale. Então é que nem falar, a amplitude você pode medir pela crista ou pelo vale. O comprimento de onda você pode medir pelo topo da crista até o topo da outra crista, ou pelo baixo de um vale até o baixo de outro vale, ou você pode medir no meio, tendo um pouco de cuidado para completar o ciclo. Essas são as três características importantes da onda. E vale lembrar que as unidades são do Sistema Internacional, são o metro, porque ali é uma medida de distância, você mede Sistema Internacional, metro. Claro que vai ter situações onde vai fazer mais sentido você usar o centímetro, porque às vezes é uma onda tão pequena que você usa centímetro ou qualquer outra medida. Mas no Sistema Internacional é o metro. Agora, na parte que os problemas realmente gostam, né? O cálculo. Normalmente pedem para calcular frequência, período ou velocidade da onda. E o que é isso, né? É bom ter o significado em mente para conseguir calcular direitinho. O que é a frequência? Frequência é a quantidade de ondas ou ciclos em um intervalo de tempo. Ou seja, qual que é a frequência de uma onda, quantas ondas libera em 5 segundos. Coisa assim. Entendeu? E o período vai ser o quê? O período vai ser a quantidade de tempo por onda ou ciclo. Ou seja, quase igual à frequência, só que é o inverso, né? Um é a quantidade de ondas por tempo, a outra é a quantidade de tempo por onda. Quanto tempo demora para gerar uma onda. Velocidade é a velocidade da onda normal, né? Velocidade que ela se propaga no meio. E a velocidade depende do meio que a onda está se propagando. Que nem eu falei, né, na refração, se a onda muda de meio, que nem a luz quando mudou do meio do ar para a água, ela mudou a velocidade. Mas velocidade é a velocidade da onda se propagando no meio, velocidade normal. E quais são as unidades? Aqui que é importante, né? Porque frequência tem a unidade Hertz, que significa ciclos por segundo, e o símbolozinho é o Hz. Período com o Sistema Internacional, essa é um do Sistema Internacional, né? Mede em segundos, porque é uma quantidade de tempo, né? Então mede em segundos. E velocidade em metros por segundo.
Então, lembra que para você chegar em Hertz, você tem que medir o período em segundo, você tem que medir a velocidade em metros por segundo e você tem que medir o comprimento de onda ou a amplitude em metros. Senão, não chega em Hertz. Esse é o cuidado que tem que tomar. Porque se você medir, por exemplo, aqui em centímetros e o período em segundos, você vai chegar numa frequência que não é Hertz. Então, vamos lá. Quais são as fórmulas? Como a gente viu, a frequência é o quê? É o número de ondas por um determinado tempo. Então, exatamente isso que está aqui. Número de ondas dividido pelo tempo. Frequência representada por esse F minúsculo aqui. E o período? Período é exatamente o contrário da frequência. É o tempo dividido pelo número de ondas. Período representado por esse T grande, tá? Então, eu também posso falar o quê? Que o período é 1 sobre a frequência. Por quê? Porque um é realmente o contrário do outro, né? Se você for ver aqui, só inverte o que está em cima e o que está embaixo. O período, então, essa é uma relação bem importante. Período é igual a 1 sobre frequência. Tudo bem? Então vamos lá. Outras fórmulas que a gente usa bastante, que na verdade só tem essa aqui, mais uma, é a da velocidade, para a gente calcular a velocidade da onda. E velocidade vai ser o quê? Velocidade vai ser o lambda, aí que você vai ter que, né, medir. Normalmente o problema te dá o valor do lambda, você tem que só interpretar do contexto. Então, velocidade é o lambda vezes a frequência. Então, você tem a fórmula do período, você tem a fórmula do período aqui, fórmula da frequência aqui, a relação entre período e frequência, e você tem a velocidade é igual a lambda vezes f. O que daria para fazer também? Aqui, o período é 1 sobre frequência. Então, frequência também é 1 sobre o período, certo? Então aqui, por exemplo, supondo que você não tem a frequência, mas tem o período, ou você pode calcular o período por aqui, né? Ou você pode substituir na fórmula aqui, fazendo V é igual a lambda sobre T, sobre período. Você pode calcular, você pode brincar com as fórmulas, né? Essa relação aqui, então, é muito importante para você variar as outras fórmulas. As outras não, né? Só tem essa fórmula da velocidade. Então, para você variar essa fórmula da velocidade, a relação entre período e frequência é bem importante, porque vai depender do que você tem no problema, né? Do que ele te deu e do que você está querendo calcular. E aqui, só para lembrar uma legendinha, T maiúsculo é o período, F minúsculo, frequência, T minúsculo, tempo, cuidado para não confundir o período com o tempo, e V minúsculo de velocidade. Então, é basicamente isso, ondas. Muito obrigado.